Dias, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Sad Girls Club. A gente aqui é o grupo um da aula do Ednei, onde os integrantes são eu, José Felipe, Ana Lívia, Oi. Yasmin, Júlia e Lilian. Bom, a gente ficou com a metade do capítulo um, que é os efeitos da interação dos seres humanos com o meio ambiente. Bom, as partes dos capítulos que a gente ficou foi seres humanos e a natureza, uma constante interação, a estrutura geológica, os recursos minerais, o relevo terrestre, solo e vida. Bom, as minhas partes são seres humanos e a natureza, uma constante interação, e a estrutura geológica e os recursos minerais, página 9 e 10. Bom, os elementos da natureza, eles são independentes e eles são independentes do jeitinho deles. Mas a interação humana sobre eles acontece um desequilíbrio e todos acabam sendo prejudicados. Bom, espaço geográfico é um campo onde acontece essa interação humana. A partir da Revolução Industrial iniciada na Inglaterra, os seres humanos tiveram um olhar diferente sobre a natureza, que parou de ser vista como uma fonte de vida para se tornar uma fonte de recurso, que seria a questão do setor primário, da coleta de recursos. Bom, mas aí, com o passar do tempo, foi se criando a questão do desenvolvimento sustentável, que é essa questão de produzir essas coisas, só que de uma forma mais sustentável, pensando no futuro, nas gerações futuras. Aí aqui a gente entra para a parte da estrutura geológica, os recursos minerais. Bom, a Terra, assim, ela é dividida em várias camadas, por assim dizer, que aí começa na litosfera, que é a camada externa do planeta, composta de rochas e minerais em estado sólido. E abaixo dela se localiza a astenosfera, que apresenta um comportamento mais viscoso, em função das altas temperaturas, né? Aí tem o manto superior, que é constituído por um material mais pastoso, e o manto inferior, por sua vez, que presente na camada subsequente, né? É mais quente e, por isso, sua consistência é mais liquefeita. A porção chamada manto é rica em minerais que contêm ferro e magnésio. Aí a gente também tem o núcleo terrestre, né, que por fim é a última camada. O núcleo ele é formado por metais, em especial ferro e níquel, que pode ser chamado de NiF, né, que é a junção dessas duas siglas em questão. O núcleo ele se divide em duas camadas bem distintas. A externa, formada por metais em estado líquido, e a interna, formada por metais em estado sólido. Bom, essa ideia está presente no que conhecemos como teoria da deriva continental, que se associa à teoria tectônica de placas. A base central dessa ideia é a percepção que a litosfera não é uma camada inteira, mas sim dividida como quebra-cabeças, no qual as peças são placas tectônicas que estão sujeitas a ações de formas endógenas. Vale se destacar que, no ponto de vista biológico, a superfície terrestre pode ser interpretada de maneira correlacionada, em questão da hidrosfera, que é a parcela de água, litosfera, a parcela sólida, a atmosfera, a parcela dos gases, e justamente todo o conjunto disso se transforma na biosfera. Aí a gente também tem a questão das forças endógenas, né, que tem a questão das forças endógenas, tem a questão das forças endógenas, que são forças da natureza vindo de fora, como tempestade, chuva, furacão e etc. Bom, a primeira, aí tem as estruturas geológicas, né? Que a primeira delas é o escudo cristalino, que são as estruturas rochosas mais antigas do planeta, nas quais se encontram grandes reservas de minérios metálicos, tais como ferro e alumínio. Aí tem as bacias sedimentares, formadas em diversos momentos geológicos do planeta. São as áreas mais baixas, né? Portanto, acumulam mais matéria sedimentar, inclusive com matéria orgânica. Reserva de combustíveis fósseis, como carvão mineral e petróleo de gás natural. Tem os dobramentos modernos, esses são formados em áreas de convergência de placas tectônicas, dando a origem a grandes cordilheiras. Nota-se também a atuação preponderante da força endógena e reservas de minérios metálicos, tais como cobre e prata. Ainda na página 11, o território brasileiro e os recursos minerais. No Brasil encontramos grandes reservas de diversos minerais. Ao olharmos para essa perspectiva geológica, o país apresenta duas grandes bacias sedimentares como reservas consideráveis de petróleo e gás natural. A bacia amazônica, que tem a cidade de Coari como referência, e a bacia
de Santos, cuja referência são os litorais de São Paulo e o Rio de Janeiro. Paralelamente, o Brasil apresenta grandes escudos cristalinos, nos quais podem ser encontrados grandes reservas de minério metálicos. As áreas que produzem ferro também produzem manganês. Outros recursos importantes encontrados no Brasil é o alumínio, extraído no estado do Pará, na Serra de Oriximiná. O relevo terrestre. As cordilheiras são resultados de choque, placas... O relevo terrestre, na página 14. As cordilheiras são resultados do choque de placas tectônicas e ainda estão em processo de formação. Os planaltos são áreas elevadas, geralmente acima de 200 metros de altitude, que atualmente sofrem pelo processo de erosão. As planícies são áreas com topografia suave e baixa altitude, geralmente abaixo de 200 metros, nas quais ocorrem os processos de deposição de sedimentos, prevalecendo, portanto, as forças exógenas. As depressões, por sua vez, são áreas rebaixadas em relação ao relevo do seu entorno. Na página 15, o relevo brasileiro. O Brasil pode ter seu relevo classificado de diferentes maneiras. As duas principais classificações foram estabelecidas pelos geógrafos Aziz Abi Saber, publicado na década de 1970, e Jurandir Ross, levemente publicado na década de 1990. Percebe-se que o relevo pode ser mais marcado em planaltos e depressão, ambos com 11 ocorrências do território brasileiro, que deixa a pequena área de planície ainda menor, com apenas 6 ocorrências, como pode ser observado no mapa. Então, eu vou falar sobre a hidrografia do Brasil, que é da página 17 a 18. A distribuição da água doce no planeta é bastante desigual. A gente observa isso nas variações dos índices pluviométricos, que chegam a próximo de zero nos desertos e superam 3.000 milímetros por ano em algumas regiões tropicais. Aí também vale destacar que a maior parte da água subterrânea do país se encontra no sistema aquífero, Grande Amazônia. Estima-se que o Saga seria capaz de abastecer a população mundial por aproximadamente 250 anos. O Brasil possui uma vasta e densa rede hidrográfica, em função de sua grande extensão territorial e da predominância de climas úmidos. Com predomínio de rios de planalto, o país apresenta grande potencial de produção de energia hidrelétrica, em especial na região Centro-Sul e nos rios São Francisco e Tocantins. Agora, as principais bacias hidrográficas brasileiras são Bacia do Rio Amazonas, maior bacia hidrográfica do planeta, Bacia do Rio Tocantins, maior bacia exclusivamente brasileira, bacias do Paraná, Paraguai e Uruguai, que unidas compõem a Bacia do Rio da Prata, segunda maior bacia hidrográfica do planeta, Bacia do São Francisco, e Bacia do Rio Parnaíba, que é a segunda mais importante do Nordeste. As bacias atlânticas, costeiras ou litorâneas, que acompanham o litoral e são agrupadas por região. Na parte começa da página 20, que é o solo e a vida. Então, o solo, eles servem como meio natural para o desenvolvimento das plantas. E dele a gente retira boa parte dos alimentos que é necessário para a nossa sobrevivência. Na ciência agronômica há um conceito que chama solo agrícola, que também pode ser chamado de terra agrícola. E ele é um conceito que está ligado à produtividade, ou seja, determinado tipo de solo que está apto ao cultivo. Então, existem 3 tipos de solos básicos agricultáveis, que é o arenoso, o argiloso e o orgânico. O arenoso ele tem sua composição, cerca de 70% de areia, e ele pode também ser utilizado para práticas agrícolas. O solo arginoso ele é úmido e composto de argila, alumínio e ferro. E o solo orgânico, ele por sua vez é constituído da matéria orgânica e decomposta. Bom, agora a página 21, formação e estrutura do solo. A formação do solo ela é diretamente relacionada à atuação de forças exógenas. Podemos citar a água como um dos principais agentes da formação devido ao interrompimento de químicos e físicos. Os climas, eles também exercem grande influência na formação dos solos, e isso ocorre por meio do empirismo físico, que quando são as rochas que são quebradas pelo impacto ou pelo processo de expansão e contração. E o impacto ele pode ser causado pelo vento, que lança sedimentos contra as rochas. E ainda o temperismo biológico associado à ação dos seres vivos e sobre as rochas. Um bom exemplo disso é as raízes das plantas que entram no solo e nas rochas quebradas. Além disso, a vegetação apresenta a importante função de proteção do solo, porque diminui o efeito das ações do vento e da chuva. Agora, ainda na página 21, usos e cuidados com o solo. E é importante lembrar que, além dos elementos naturais que constituem o processo de transformação causados pelo exógenos, a ação humana ela também interfere bastante diretamente na composição das paisagens, acelerando
o processo de degradação do solo. Agora, na página 22, e a última página, no caso, falar um pouquinho mais sobre isso, do que acontece. A erosão, ela é tipo um desgaste de rochas no solo, e a ação da chuva, ela é um fator que potencia isso que ocorre na erosão, né, no caso. Já a desertificação, ela pode ser entendida como resultado do desmatamento e das práticas agrícolas. Ela ocorre em regiões de clima árido e semiáridos. Os solos perdem a fertilidade e sua capacidade de produção. E a poluição, né, no caso todo mundo conhece dos solos, é decorrente de contato com resíduos sólidos, líquidos e produtos químicos descartados de maneira irregular. E esse processo ele pode deteriorar o equilíbrio original do solo.